Olá, veja o que preparamos para esta edição. MPT amplia cooperação com organismos internacionais e países. Relatório mostra a situação de hospitais psiquiátricos no Brasil. O combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes durante o Carnaval. A rotina de quem trabalha à noite. E mais, quais as regras no contrato de trabalho para quem passa a ocupar cargo de confiança regido pela CLT? O MPT tem buscado estreitar e ampliar a colaboração com organismos internacionais e países para o fortalecimento dos direitos humanos no mundo do trabalho. O seminário A Tutela dos Direitos Humanos do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil foi caminho para apresentar o MPT a embaixadas e outros organismos internacionais. E esse evento vem nesse contexto de ampliar os contatos na área internacional com as embaixadas, com os organismos internacionais, com a ONU, com a OIT, enfim, com todos aqueles que podem promover um trabalho decente no Brasil e no mundo. O evento foi organizado pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional Trabalhista do MPT. Todas essas pessoas, países, empresas têm o dever de respeitar os direitos fundamentais trabalhistas ratificados em tratados e convenções comuns a todos nós, vários países signatários. Então a gente busca acordos de cooperação para respeitar esse direito comum. Direitos que no Brasil estão previstos na Constituição Federal, na CLT e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Trazer a existência dessas normas e muitas vezes a necessidade de efetivá-las. Porque mais do que ter normas, nós precisamos fazer com que o direito seja cumprido, seja efetivado na prática. Estabelecer regulação mínima, o cumprimento dessa regulação mínima é extremamente importante para que produtos que sejam importados ou exportados, eles tenham, vamos dizer assim, o seu real valor, agregado, inclusive, a defesa da saúde do trabalhador, que deve estar incorporado dentro dessa equação. Em um mercado globalizado, interconectado, há cada vez mais brasileiros indo trabalhar no exterior e estrangeiros no Brasil. Crises mundiais também têm provocado a migração de um grande contingente de trabalhadores. Para o MPT, acordos de cooperação podem ser fortes instrumentos para resguardar o direito dos trabalhadores de todas as nacionalidades. Mas quem é o trabalhador que é explorado? É alguém em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que migra buscando trabalho, Brasil afora, até mesmo fora do país, ou que vem de outro país buscando trabalho aqui e fica em situação desprotegida por questão documental, por distância da família, isolamento geográfico. Então é sempre em torno da vulnerabilidade que gira a exploração. O Ministério Público do Trabalho tem atuado em diversas frentes por meio de 8 coordenadorias temáticas. Cada uma apresentou seus projetos estratégicos para a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. A expectativa é de que as boas práticas internacionais também sejam compartilhadas. Existem países que têm uma vasta experiência, por exemplo, na questão de gênero e que nós podemos fazer bons intercâmbios de trabalho. A pauta do combate ao trabalho infantil é uma pauta mundial, é um desafio também mundial. Nós temos milhões de crianças trabalhando em todo o mundo e interessa à comunidade internacional, a todos os países, debelar essa mazela social. Então, nós podemos sim construir boas parcerias a partir desse diálogo com as embaixadas. O Brasil tem mais de 15 mil leitos em hospitais psiquiátricos, de acordo com o Ministério da Saúde. E há pelo menos 30 anos foi travada a luta antimanicomial, que se caracteriza pela defesa dos direitos das pessoas com sofrimento mental. Passado esse tempo, ainda existe muito a melhorar. Uma vistoria em 40 hospitais psiquiátricos constatou que a situação ainda é crítica, com indícios de estrutura deficitária e também de violações trabalhistas. Quartos com camas enferrujadas e colchões degradados sem lençóis, presença de entulhos e lixo, corredores com mofo, fiação elétrica exposta, banheiros sem portas e até um recipiente de plástico com várias escovas de dentes misturadas
sem qualquer identificação sobre a quem elas pertencem. Essas imagens fazem parte do relatório de inspeção nacional em hospitais psiquiátricos no Brasil, que contou com a participação do Ministério Público do Trabalho e que traz dados de violações graves a direitos humanos, irregularidades de saúde e segurança do trabalho. Foram vistoriadas 40 instituições psiquiátricas em 17 estados brasileiros em dezembro de 2018. O relatório apontou que 82% das instituições mantêm pacientes morando nos hospitais. Neste caso, foram encontradas 1.185 pessoas internadas em condição de longa permanência, o que é proibido por lei. Em 62%, a alimentação dos pacientes é insuficiente ou de má qualidade. O documento também mostra que 30% dos estabelecimentos inspecionados não têm alvará sanitário. Em 22% dos hospitais, os banhos são frios e em 60% deles, o acesso à água potável é restrito. E ainda, dos estabelecimentos inspecionados, 4 não podem receber novos pacientes. O relatório ele aponta para uma série de preocupações, né? Quer dizer, indícios, por exemplo, de sequestro de cárcere privado, situações de violência, sejam físicas, sejam psíquicas, contra essas pessoas, contenções que podem se tornar tortura, a depender como elas se desdobrem, contenção mecânica, contenção física. Quer dizer, todas esses achados na inspeção nacional serão encaminhados para as autoridades. E depois de tanto debate que já foi feito, tanta discussão pública, tanta discussão na literatura, no cinema, ainda se insiste no modelo asilar e ainda se insiste no modelo deste que priva as pessoas de liberdade e nesses espaços de confinamento acontece todo tipo de violação de direitos humanos. Na questão do trabalho, o relatório também mostra uma situação preocupante: a sobrecarga de trabalho e o desvio de função ocasionados pela insuficiência de profissionais responsáveis pelo cuidado das pessoas internadas. Fato que prejudica o processo de reabilitação do paciente. Essa falta de profissionais foi comprovada. Dos 40 hospitais psiquiátricos inspecionados, apenas em 3 foi constatada a presença de equipe em quantidade suficiente. Sempre há caso de sobrejornada, né, de trabalho, a questão da regularização dos vínculos. A nossa coordenadoria que trata a temática, a CONAP, sempre busca identificar como são contratados os profissionais, porque a partir da estabilidade do vínculo também é uma melhoria do atendimento. Equipes responsáveis pelas vistorias também detectaram a exploração de mão de obra de pacientes, atraso dos salários, falta de equipamentos de proteção individuais e coletivos e de treinamento para operar máquinas. Tudo isso somada à precariedade da infraestrutura. Algumas medidas devem ser emergenciais. Então, situações, por exemplo, de risco de queda em hospitais, situação de inadequação de descarte de resíduo, do lixo. Então, o lixo tem que ser descartado adequadamente para se evitar a contaminação. Então, essas medidas são emergenciais. Além do Ministério Público do Trabalho, a inspeção também foi coordenada nacionalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O relatório foi encaminhado para o Poder Judiciário, Governo Federal e governos locais para que sejam adotadas as medidas de readequação. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar daqui a pouco a rotina de quem trabalha à noite. Espaço aberto no TL para você. A dúvida de hoje do quadro MPT na Rede vem de Goiás. Oi, meu nome é Gesley. Eu gostaria de estar tirando a dúvida de quais são as regras para pagamento de hora extra e de banco de horas e se é a opção do trabalhador ser recompensado em dinheiro ou folga.
a gente tem exceções, mas um trabalhador comum ele tem que cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Há trabalhadores em regime de 12 por 36, mas essas são exceções específicas. Então, dentro dessa jornada de 8 horas diárias, quando o trabalhador não possui acordo de compensação ou banco de horas, se ele elabora 1 hora além daquelas 8 por dia, ele vai ter direito às horas extras e, consequentemente, a um adicional de 50% sobre o valor da hora trabalhada. Quando a gente fala do banco de horas, a gente está falando de um acordo feito entre o empregado e o empregador ou feito em acordo ou convenção coletiva estabelecida e firmada por sindicato, em que se tem a previsão de que todas as horas com um limite máximo de 10 horas diárias, que é previsto também pela Constituição Federal, quando o trabalhador excede o horário estipulado em contrato de trabalho, ele vai poder, ao invés de receber efetivamente esse tempo como horas extras, com um adicional de 50%, ele vai poder fazer uma compensação. Então, compensará esse período em um outro dia, em um outro momento. Se o banco de horas ele tiver sido firmado diretamente com o empregador, o empregado vai ter até 6 meses para compensar aquelas horas. É interessante dizer que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância em matéria trabalhista, ela entende que se essa regra do cumprimento do prazo de 1 ano ou 6 meses para a compensação da jornada não for cumprido efetivamente, aquelas horas elas vão ser descaracterizadas como horas a serem compensadas e aí sim o trabalhador vai receber um adicional como se horas extras fossem. Possui alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta enviar uma mensagem para o e-mail que aparece aí na sua tela. Trabalhar à noite é uma realidade para profissionais de diversas áreas. Mas qual o impacto isso pode trazer para a saúde do trabalhador? Como a legislação abrange essa modalidade de turno? As respostas estão na reportagem de Patrícia Falboc. Nove e meia da noite, e o Paulo, que está aqui comigo, ele começa a trabalhar num horário que a maioria das pessoas está retornando para casa para poder descansar após o expediente. Isso por volta de 7 horas da noite. Paulo, conta então um pouquinho como é que funciona essa sua rotina de trabalho. Segunda-feira a gente começamos 19 horas da noite, terminamos às 3h45 da manhã, de segunda para terça. De terça para quarta, novamente, de 19 da noite às 3h45 da manhã. De quarta-feira em diante até sábados, trabalhamos das 19 horas da noite até as 12h20 da manhã. A Constituição Federal garante remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e proíbe a modalidade para pessoas com menos de 18 anos. Já a CLT assegura que, com exceção do revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno deve ter acréscimo de 20% em cima da hora diurna. Mas uma súmula do STF estende esse direito a quem reveza a jornada. Essa hora não é de 60 minutos, e sim de 52 minutos e 30 segundos e só pode ser aplicada entre 10 da noite e 5 horas da manhã. A legislação que regula o trabalho rural prevê que o trabalho noturno é de 9 da noite às 5 da manhã na lavoura e de 8 da noite às 4 da manhã na pecuária, com um adicional de 25% sobre o salário normal. O trabalhador noturno, a sua hora, ele precisa saber o valor da sua hora de trabalho. Então ele pega a quantidade de horas que ele trabalha no mês, divide pelo valor do salário dele. Ele acrescenta a esse valor, multiplica 20% desse adicional para ele saber efetivamente quanto vai ser o salário dele para fins de pagamento salarial e todos os benefícios. Existe esse acréscimo dos 20% em absolutamente tudo, inclusive nos benefícios. Férias, hora extra, 13º salário. E como se preparar para essa rotina e, principalmente, prevenir doenças? O indivíduo tem que procurar condições melhores para ele dormir durante o dia. Isso é, um ambiente, um aposento que seja totalmente escuro, e que seja sem barulho. E
De preferência também com ar-condicionado para que o calor também, que durante o dia é maior, não interfira nessa qualidade do sono. Você tem que ter uma boa alimentação, beber bastante água, comer bastante fruta. Tenho minha rotina normal. Tomo meu café da manhã, me deito, levanto por volta de meio-dia, aí o resto da tarde eu acabo resolvendo coisas pessoais minhas mesmo de casa, rotina, de família, filho, mãe, pai. Apesar da rotina intensa, ele diz que gosta do trabalho noturno. A vantagem de você trabalhar no horário da noite, com relação por horário da noite ser mais calmo, as vias, as ruas, devido ao tráfego, para o caminhão passar melhor entre as ruas, fazendo a coleta. O trabalhador regido pela CLT e que ocupa cargo de confiança tem direitos específicos previstos em lei. A repórter Aline Campelo explica quais são as regras para diretores, gerentes, coordenadores, entre outros cargos de chefia. Eu teria vontade, né, para conquistar os sonhos, fazer viagens, né, ter um dinheirinho sobrando é bom. Tem a parte financeira e também tem a parte da credibilidade que você cria para a sua vida, né? Ocupar um cargo de confiança mexe com o sonho de muitos trabalhadores. Esse desejo foi realizado por Bruna, uma das responsáveis por esta empresa de serviços médicos. Comecei a construir, né, tudo aquilo que eu almejava e fui de passo a passo. Então, depois eu me tornei uma supervisora, depois coordenadora, depois gerente e diretora, cofundadora da empresa, que hoje tem 12 anos e faço parte de toda a direção da empresa. Conquista acompanhada das responsabilidades que a função exige. Aqui eu tenho uma série de reuniões, então eu tenho uma rotina de comitês e reuniões de estratégia com todos os setores. Hoje nós temos vários setores na empresa e eu sou responsável por todos eles. Esta advogada explica que o profissional regido pela CLT e que ocupa cargo de confiança tem direitos específicos. A CLT prevê que eles terão uma gratificação de função, ou seja, a remuneração deles vai ser aumentada e eles terão direito a receber uma gratificação de função de no mínimo 40% do valor do salário devido ao cargo efetivo. Essa gratificação deve ser registrada na carteira de trabalho e constar no contra-cheque. A transferência de localidade pode ocorrer sem a necessidade da aprovação do profissional. Além disso, não há pagamento de horas extras. Não recebem as horas extras. Isso por quê? Porque eles não são submetidos ao controle de jornada. E quando eles são destituídos da função de confiança, do cargo de confiança, eles voltam a receber a remuneração do cargo efetivo e deixam de receber a gratificação de função. Essa retirada da gratificação não configura redução salarial. Valéria exerce cargo de confiança no maior sistema cooperativo financeiro do Brasil. Eu vim de uma instituição financeira, eu era gerente de relacionamento, apenas de conta, e acreditei no projeto e vim para cá em 2011. Além de resultados, a rotina intensa também gera a admiração dos colegas. Ela é uma inspiração, né? Não só para mim, mas para todos os outros colaboradores. Hoje eu digo que ela tem um legado. Ela é formadora de pessoas, de profissionais. Como as duas são bancárias, as regras do contrato de trabalho também são diferentes. Os bancários, eles têm uma regra específica, é a regra do artigo 224, parágrafo 2º. Essa regra, ela astece um pouco mais, ou seja, ela além dos cargos de gestão, ela também abarca os cargos de fiscalização e equivalentes. E a situação que acontece em relação a esses empregados bancários é que eles deixam de exercer a jornada de 6 horas e passam a exercer a jornada de 8 horas para exercer esse cargo de confiança. Essa regra foi adicionada recentemente pela medida provisória 905. Para o MPT, essa jornada de 8 horas cria uma diferenciação entre os bancários e pode ser prejudicial para uma categoria que já conta com um alto índice de adoecimento mental relacionado ao trabalho. O MPT alertou em audiência pública no Senado e por meio de 2 notas técnicas que a MP 905 prejudica o trabalhador. Eu acho que a medida provisória reduz diversos direitos e, de fato, sim, ela não contribui para a precarização. Eu acho que não é a intenção do governo contribuir para a precarização, mas, de fato, ela precariza, porque você reduz
um leque de direitos sem dar nenhum tipo de contrapartida. É o que aconteceu, por exemplo, no trabalho dos bancários. Márcio Amazonas ainda explica que a medida provisória tem pontos inconstitucionais, como prazo para acordos e teto de multas, além de outros pontos que limitam a atuação do MPT. A partir do momento que você altera dispositivos que dizem respeito ao termo de ajuste de conduta, os TACs do Ministério Público do Trabalho, você está alterando o processo civil, processo trabalhista e processo civil. Então, o artigo 64 da Constituição veda que medidas provisórias versem sobre, dentre outros temas, processo civil. O Ministério Público, como órgão fiscalizador extrapoderes, ele integra de maneira muito importante a estrutura do Estado. E nós não vemos com bons olhos uma medida provisória que pretende restringir o alcance da efetividade do Ministério Público. Lembra da Valéria que você conheceu no começo da reportagem? Ela diz que por trás das funções de administrar e liderar há desafios que são enfrentados com responsabilidade e amor. Essa responsabilidade, acima de tudo, ela me dá uma oportunidade de gerar mudança. Às vezes, mudança na vida das pessoas. Quando a gente contrata uma pessoa e você tem... Primeiro, ela quer. Então, ela tem muito desejo, ela tem muita vontade de crescer e acaba que eu sou apenas um instrumento. Então, isso para mim é muito legal. O MPT tem a função de fiscalizar, mediar e regularizar de forma judicial e extrajudicial questões de interesse público voltadas à legislação trabalhista. A atuação estratégica nacional possui 8 áreas temáticas prioritárias: administração pública, criança e adolescente, fraudes trabalhistas, liberdade sindical, meio ambiente do trabalho, promoção da igualdade, trabalho escravo e trabalho portuário e aquaviário. Parte das ações do órgão são baseadas em denúncias, que podem ser feitas anonimamente por qualquer cidadão, inclusive de qualquer lugar. Como? Pelo site do MPT, clicando em Denuncie, depois escolhendo seu estado e município e, por último, preenchendo o formulário. O mesmo procedimento pode ser feito pelo aplicativo MPT Pardal, disponível para iOS e Android, ou, se preferir, pessoalmente, em qualquer unidade do Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil. Logo após o intervalo, a importância do combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Podcasts exclusivos, o dia a dia do Ministério Público do Trabalho e música de qualidade você encontra na Rádio MPT. Acesse www.radiompt.com.br e fique conectado ao Ministério Público do Trabalho. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao trabalho infantil é obrigação do poder público. E durante o Carnaval, as ações de enfrentamento são intensificadas por diversos órgãos, entre eles o MPT. A alegria é a marca registrada do Carnaval. Mas por trás da folia, situações envolvendo trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes tiram o brilho da festa e colocam vidas em risco. A exploração sexual para fins comerciais da criança e adolescente, sim, constitui crime, né? Ilícito penal. E também o trabalho infantil no tráfico de drogas, que tem para adolescentes o viés infracional, que é o viés criminal na realidade, mas também configura o trabalho. Ambas as situações configuram piores formas de trabalho infantil. Ana Maria Villarreal explica que com o aumento desses crimes nessa época, além de fiscalizar, o MPT realiza ações pedagógicas, como campanhas. O Ministério Público do Trabalho aposta muito nas campanhas, né, de conscientização na sociedade como um dos mecanismos de prevenção e combate ao trabalho infantil. Além de ONGs, conselhos tutelares também abraçam a causa. No Carnaval, nós temos sempre alguém sobreaviso, né? E esse sobreaviso, nós temos a nossa central que entra em contato conosco porque alguém já fez a denúncia. Então, com o nosso chamado, vamos dizer assim, a gente vai até a demanda e averigua.
Prefeituras também estão na linha de frente. A ideia é, a partir da intervenção da equipe de abordagem social, a gente fazer os encaminhamentos para a rede de proteção, acionando órgãos como o Conselho Tutelar e outras instâncias. O Judiciário também está envolvido, principalmente com campanhas. A erradicação do trabalho infantil, pela sua urgência, precisa da união de todos os segmentos da sociedade, com vistas a abolir, em definitivo, essa grave chaga social. Então, despertar o olhar da sociedade para essa violação de direitos humanos, que é o trabalho infantil. Eu acho que esse é um dos grandes desafios das nossas ações. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo site do MPT. Ficou dividido em duas partes fundamentais. Ele tem uma primeira parte que é mais conceitual, em que eu tentei trazer uma linguagem acessível tanto para um público, digamos, da área da saúde, né, para que o profissional da área da saúde ele possa compreender os conceitos de meio ambiente do trabalho, saúde e segurança na perspectiva de um procurador do trabalho, mas também para que o procurador do trabalho consiga compreender a constituição do SUS e como ele se estrutura no ponto em que ele se destina a trabalhar com as questões de vigilância na área de saúde do trabalhador. Então essa primeira parte ela é bastante conceitual, tentando então, trazer a estrutura do SUS e depois apresentar ao Ministério Público do Trabalho para os leitores. A segunda parte, ela é uma parte que, apesar de teórica, ela tem uma perspectiva concreta. Foi um estudo bibliográfico de experiências do MPT na rede SUS, principalmente com os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Então foi feita uma pesquisa em cima de publicações nas revistas de artigos feitos por procuradores do trabalho e também em ações civis públicas, sempre que eu encontrei referências a esse trabalho intersetorial com a rede SUS. Então, o objetivo foi trazer experiências dos dois lados, né? Experiências já vivenciadas por procuradores do trabalho, mas também por profissionais da saúde, tentar ressaltar quais foram os pontos positivos dessa atuação intersetorial, quais eventualmente foram os pontos negativos, mas principalmente tentar mapear as possibilidades futuras de atuação, até para trazer referências tanto para colegas que queiram atuar nessa área, mas também para os profissionais da saúde que ainda não conhecem como é feito o trabalho do procurador do trabalho. Para saber mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, é só acessar o site e as redes sociais do MPT. Até o próximo programa. Tchau!